Ok. Irmãos, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui reunido com todos para mais uma aula do nosso livro Mensageiros do Amanhecer. A aula de hoje é a 46ª aula, é a segunda parte, aliás, terceira parte do capítulo 20, Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. Então a nossa aula hoje é a 46ª aula, é a terceira parte do capítulo 20, Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. Página 261 do livro impresso. Vocês têm medo da intimidade consigo mesmos, de estar sozinhos com o eu. Uma vez desenvolvida esta intimidade, o silêncio, o amor por si, a contenção da própria energia irão estabelecer esse mesmo aspecto de intimidade como padrão de intimidade com outra pessoa. A sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência. Quando tem uma experiência sexual, há uma liberação de hormônios dentro do corpo. Os hormônios despertam determinadas energias dentro das células que provocam uma transferência da essência de uma pessoa para outra. É por isso que quando tem uma relação sexual com alguém, nem sempre conseguem eliminar a energia dessa pessoa. Mesmo não querendo estar com a pessoa, a experiência sexual permanece com vocês porque houve uma troca eletromagnética. Vocês vão seguindo através dessa modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, amor por si mesmos e intimidade consigo mesmo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda que estão aprendendo sobre si mesmos com outra pessoa. Mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se e, sem dúvida, com quem unir-se sexualmente. Então, irmãos, muitos de nós têm medo de ter relacionamento com outra pessoa, tem medo de ter intimidade com outras pessoas, da mesma forma que muitos têm medo de ter intimidade consigo mesmo, têm medo de ficar a sós, têm medo de meditar, de estar sozinho consigo mesmo. Mas, à medida que nós aprendemos a ficar sozinhos conosco mesmo, em nossa meditação, que nós aprendemos a ficar a sós conosco em nossas meditações, que nós aprendemos a entrar em comunhão com o nosso eu, em nossos momentos de meditação, nós também aprendemos a desenvolver a nossa capacidade de estar na intimidade com outra pessoa. Então, muitas pessoas têm medo de ter intimidades com outras pessoas, mas isso é uma coisa que através da prática nós eliminamos. Nós aprendemos que através da nossa união de corpos, nós assimilamos energias um do outro. Há uma troca de energias quando nós nos abraçamos ou quando nós temos uma relação sexual. Essa troca de energia, ela, ao mesmo tempo que ela é algo salutar, ela é algo que pode nos trazer problemas, porque quando nós temos relação sexual com a pessoa, uma troca de energias, e a energia da outra pessoa fica em nós. E muitas vezes fica em nós em definitivo, fica em nós por muito tempo, porque há uma troca de energia eletromagnética que
essa energia eletromagnética, ela pode nos puxar para baixo ou pode nos puxar para cima. Se nós não tivermos o devido cuidado ao termos relação sexual com uma pessoa que tem uma frequência energética muito baixa em relação à nossa, nós corremos o risco através dessa fusão eletromagnética que ocorre no momento do ato sexual, nós temos incorporado em nosso ser, em nossa frequência vibratória, a baixa frequência vibratória dessa pessoa. Ou seja, essa baixa frequência vibratória dessa pessoa irá nos puxar para baixo, irá puxar a nossa frequência vibratória para baixo. Por isso é importante que nós tenhamos o devido cuidado ao escolher as pessoas com quem nós temos relações. O ideal é que essas pessoas estejam ao mesmo nível que o nosso, ao mesmo nível de frequência vibratória, ou acima da nossa frequência vibratória. Mas se estiver acima da nossa frequência vibratória, nós estaremos puxando a frequência vibratória dessa pessoa para baixo. Então, da mesma forma que nós não queremos que a nossa frequência vibratória caia, tendo relações com uma pessoa de frequência vibratória menor que a nossa, nós não devemos querer o mesmo, baixar a frequência vibratória de outra pessoa que está acima de nós por conta dessa relação sexual. Então, o ideal é que nós procuremos pessoas que estejam no mesmo nível de frequência vibratória que o nosso. Contudo, existe um fator muito importante nesse processo de troca de energias, que é o amor. A energia de um relacionamento sexual, ela pode ser extremamente enriquecedora ou pode se tornar muito desagradável. E a maior segurança nossa é termos esse relacionamento com alguém que esteja no mesmo nível de frequência vibratória que nós, mas que seja, acima de tudo, alguém que nos ame e a quem nós amamos. Que, acima de tudo, exista amor entre essas duas pessoas. Isso é fundamental para que essa energia seja enriquecedora, para que essa experiência seja enriquecedora e para que ela não se torne uma experiência desagradável, criando dentro de nós um vazio e uma insatisfação após a união sexual. Porque a união sexual não é simplesmente um prazer físico, ela deve ser, acima de tudo, um prazer espiritual, um momento de êxtase espiritual, um momento de acesso à espiritualidade. O ato sexual, o orgasmo sexual entre duas pessoas que se amam e que têm a mesma frequência vibratória, é praticamente um ritual de iniciação, um ritual de acesso à espiritualidade, que abre canais para a multidimensionalidade, para o desenvolvimento das nossas capacidades multidimensionais. É um momento de intensa energia criadora, em que nós assimilamos, é um momento em que nós assumimos a nossa verdadeira identidade de deuses criadores que somos. Então, é no momento do orgasmo entre duas pessoas que se amam, que têm a mesma frequência vibratória, que se estabelece uma ligação com o nosso eu superior, com a nossa essência, e que nós temos liberada toda a nossa capacidade criativa de deuses criadores que somos. Então, é um momento de êxtase, é um momento de grande satisfação espiritual e física. Então, o ato sexual não deve se limitar a ser uma simples busca de prazer físico, porque a falta desse componente espiritual gera em nós, depois do ato sexual, uma sensação de vazio, de frustração. Por quê? Porque nós estamos programados para ter o ato sexual por inteiros,
com a nossa polaridade positiva e negativa, ou masculina e feminina, totalmente integrada, totalmente equilibrada. O ato sexual deve ser, de preferência, entre duas pessoas que estejam por inteiro, que estejam com as suas polaridades perfeitamente equilibradas dentro de si. E esse ato sexual deve ser feito por pessoas que se amam e que estão na mesma frequência vibratória. Quando nós temos esses três requisitos atendidos, nós temos uma experiência sem igual, uma experiência de êxtase físico e espiritual. E nós temos consciência disso e nós buscamos isso. E quando nós temos uma relação que é capenga, uma relação meia-boca, uma relação que só satisfaz o lado físico e não satisfaz o lado espiritual, após a relação, há uma frustração, uma decepção inconsciente conosco mesmo, que muitas vezes nós não conseguimos identificar o porquê. É uma sensação de vazio, uma sensação ruim. Por quê? Porque inconscientemente nós tivemos uma fusão de energia física e não tivemos uma energia, uma fusão de energia espiritual, não tivemos uma completa fusão, ela ficou incompleta, e aí há uma insatisfação espiritual, que resulta nessa sensação de vazio, nessa sensação de frustração, após o momento de prazer sexual físico. Então, nós devemos para evitar que nós tenhamos essa frustração, para evitar que nós tenhamos a união de energias físicas com alguém que não nos ama, que muitas vezes não está no mesmo nível de frequência vibratória que nós, e para não prejudicar, não nos prejudicar na nossa frequência vibratória, assimilando uma frequência vibratória mais baixa, nós devemos ser muito seletivos nas nossas relações sexuais, ou seja, buscar ter relações sexuais com as pessoas que atendam esses três requisitos, que estejam no mesmo nível de frequência vibratória, pessoas com quem nós temos amor, que nos ame, que a pessoa que amamos e que nos ame, e uma pessoa que tenha uma pessoa que tenha muito respeito para conosco, uma pessoa que nos ame e tenha respeito para conosco, que tenha a mesma frequência vibratória. Através disso, nós vamos então atingir uma experiência espiritual enriquecedora, que vai ser uma experiência por completo. Outra coisa, nós devemos buscar uma pessoa que esteja com as suas polaridades equilibradas. Então, são três condições: que esteja na mesma frequência vibratória que nós, que nos ame e nos respeite, assim como nós a amamos e a respeitamos, e que esteja por inteira, uma pessoa que esteja com a sua polaridade masculina e feminina em equilíbrio, que estejam ambas ativadas e em equilíbrio, ou seja, uma pessoa que esteja por inteiro, da mesma forma que nós devemos estar por inteiro com as nossas polaridades equilibradas. Quando nós encontramos essa condição, então nós vamos ter uma experiência enriquecedora, espiritual e física para nós, através dessa relação sexual. E nós estaremos vivenciando um momento de êxtase, através do orgasmo, um momento de êxtase espiritual e um momento de acesso ao nosso eu maior, um momento em que nós abrimos um canal
de acesso, um canal espiritual de acesso ao nosso eu maior, e é um momento em que nós acessamos a nossa capacidade multidimensional, a capacidade da nossa consciência se deslocar através dos nossos vários corpos existentes em cada uma das dimensões paralelas. Então, irmãos, todo esse processo de uma relação sexual é muito complexo e muito delicado, e nós precisamos agir com consciência quando temos uma relação sexual, temos que agir com consciência dos benefícios e dos riscos que uma relação qualquer pode nos trazer. Nós então devemos ter em mente que as energias da pessoa com quem nós temos relação, essa energia fica em nós. Nós assumimos parte dessa energia da pessoa. E ela, se ela for de baixa frequência vibratória, poderá nos puxar para baixo, poderá nos trazer a aproximação de seres do astral inferior que podem se ligar a nós e nos causar problemas, sugando as nossas energias e nos causando problemas espirituais. Então vocês vão seguindo através dessa modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, amor por si mesmos e intimidade consigo mesmo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda que estão aprendendo sobre si mesmos com outra pessoa, mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se e, sem dúvida, com quem unir-se sexualmente. Se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela. Então, se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, automaticamente irão criar uma experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela. Precisam saber que durante o processo de evolução do eu, ocorre frequentemente um período de dormência na atividade sexual. Dentro da frequência sexual há uma troca. Assim, se existe uma união e uma troca química com uma pessoa que não está na vossa sintonia, vocês estarão recebendo todo o lixo dessa pessoa, porque estarão trocando energia com muita intimidade. Então, irmãos, agora que nós estamos conscientes, estamos buscando a nossa evolução e estamos conscientes da importância da sexualidade, nós vamos então aprender e ter mais cuidado com quem nós vamos estar nos ligando sexualmente. É normal que, enquanto nós estamos durante esse processo de evolução, esse processo de despertar que nós estamos, é normal e que haja uma certa dormência da nossa atividade sexual. É normal que nós tenhamos um período de em que nós não teremos muito interesse na área sexual. Então é normal que durante esse processo de despertar, esse processo de evolução, os irmãos sintam um certo desinteresse por sexo. Então isso é normal. Mas quando houver interesse sexual, é fundamental que os irmãos tenham um cuidado redobrado com o tipo de pessoa com quem estarão se relacionando, porque se essa pessoa não estiver na nossa sintonia, nós estaremos puxando para nós todo o lixo dessa pessoa, todo o lixo energético dessa pessoa, toda a baixa frequência vibratória, todas os problemas emocionais, enfim, os problemas espirituais dessa pessoa, ela vai estar compartilhando conosco. Durante o ato sexual, nós compartilhamos tudo que é do nosso ser,
tudo que está relacionado a todos os nossos corpos, astral, emocional, espiritual, mental, é, búdico, tá? Todos esses corpos nossos se fundem durante um orgasmo sexual. E nós compartilhamos com a outra pessoa tudo o que nós temos em cada um desses corpos. E a pessoa compartilha conosco tudo o que ela tem, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, se nós estabelecemos uma sintonia, se nós estabelecemos, aliás, uma união com uma pessoa que não está na nossa sintonia, se ela está numa frequência vibratória mais baixa, nós vamos puxar para nós os problemas dela, sejam eles emocionais, espirituais, mentais, todos os problemas, todas as frequências vibratórias, todas as perturbações, tudo isso nós puxamos para nós. Nós dividimos o nosso e dividimos o da pessoa. Ou seja, nós dividimos tudo que nós temos de bom e o que temos de ruim em nós, e tudo que tem de bom e que tem de ruim na outra pessoa. Então, é preciso que nós estejamos conscientes disso para que nós não sejamos surpreendidos depois por problemas que vão surgir em nós e que nós não tínhamos, e muitas vezes não temos a mínima ideia de como eles surgiram. Então, os irmãos agora já estão conscientes de que de como muitos desses problemas surgem em nossa vida, ou seja, em decorrência das relações sexuais que nós temos com as outras pessoas. Às vezes vocês se afastam dessa espécie de troca. Podem pensar, que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? O que houve? Nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dá-la para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Podem dizer, bem, não vou trabalhar isso agora, vamos ver para onde vai essa energia. Peguem a energia, deixem-na subir pelo corpo e usem-na em outras áreas. Então, é o que muitas pessoas fazem através do processo de elevação da Kundalini. Nós não recomendamos que ninguém fique praticando exercícios de elevação da Kundalini, porque tudo que é forçado causa desequilíbrios e causa problemas. Nada deve ser feito de forma artificial, tudo deve acontecer naturalmente. Então, essa orientação dos nossos irmãos pleidianos, para que nós evitemos essas práticas de conduzir a energia sexual para a nossa mente, de essa prática de estimulação sexual, seguida de contenção do orgasmo para encaminhamento da energia, de elevação dessa energia através da nossa coluna, através do nosso sistema nervoso para a cabeça. Isso pode ser extremamente prejudicial e causar sérios desequilíbrios, principalmente em pessoas que não estão prontas, que não têm experiência de lidar com isso. Isso é uma prática que é normal para os grandes mestres, para os grandes gurus. Se nós não temos ainda desenvolvido nosso grau de maestria, se nós não temos ainda desenvolvido a nossa sensibilidade, a nossa percepção, se nós estamos ainda vivendo um momento de muita racionalidade em nossas vidas, não queiram proceder, fazer esse exercício usando apenas da racionalidade. Isso se torna um evento perigoso que pode fugir do nosso controle. Primeiro, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de sentir, de superar a capacidade de pensar através do nosso sentir, para que nós estejamos prontos para controlar essa energia em todas as suas manifestações, em todas as suas consequências de
manipularmos essa energia de forma artificial, de forma técnica. Então, é normal que essa energia suba ao longo da nossa coluna quando nós não temos relações sexuais, quando nós nos mantemos totalmente afastados de qualquer relação, seja ela individual, né, uma relação através da masturbação, ou seja, através de uma relação com outra pessoa, quando nós evitamos de ter qualquer forma de relação e nós preferimos não desperdiçar essa energia, nós preferimos guardar essa energia vai naturalmente ser canalizada através do nosso sistema nervoso para a nossa mente, para ser utilizada como criatividade em outras áreas do nosso ser. A energia da Kundalini, a energia sexual, quando não utilizada, ela naturalmente sobe para a nossa cabeça, ativando cada um dos nossos chakras e despertando uma maior capacidade de criatividade em nós. Ela aumenta a nossa capacidade de concentração, aumenta a nossa capacidade de criatividade e aumenta o equilíbrio interior nosso, aumenta a nossa capacidade de resistir a ataques ataques espirituais e ataques de vírus e de doenças. Então, nós nos tornamos mais fortalecidos física e espiritualmente, mais equilibrados e mais lúcidos, mais rápidos no raciocínio, mais criativos, mais espertos, à medida que nós deixamos de usar a nossa energia sexual através de um ato sexual com alguém, ou através da masturbação, e deixamos que essa energia suba através do nosso sistema nervoso naturalmente, sem precisar fazer exercício. Tá? Então, essa é uma recomendação dos nossos irmãos pleidianos quando nós fazemos essa opção por não gastar essa energia. É a orientação deles de que nós deixemos que isso ocorra, que a canalização dessa energia para cima ocorra naturalmente. Então, repetindo, às vezes vocês se afastam dessa espécie de troca, podem pensar, que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? Estou murchando? O que houve? Né? Nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dá-la para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, né? Ou sabendo que da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Então não existe nada de errado na masturbação. Apenas é preciso saber fazê-la. Não basta, não é porque é uma relação individual que nós vamos simplesmente não é simplesmente ter qualquer relação, a masturbação não deve ser feita de qualquer forma, ela deve ter uma forma também, ela segue também uma forma correta de fazê-lo. Existe também uma forma correta e uma forma incorreta de fazê-lo. Tá? Contudo, se nós não estamos dispostos a entrar na disputa de um relacionamento, muitas vezes hoje os relacionamentos assumem mais uma forma de disputa entre as partes do que propriamente de uma comunhão. As pessoas, infelizmente, levadas pela influência da terceira dimensão, influência dos nossos deuses manipuladores, elas vivem uma constante disputa entre o sexo. Então, os nossos deuses manipuladores estão, de todas as formas, tentando nos dividir para governar. Então, eles criam separações a todo instante, e é separações de raça, de cor, é separação de religião, é separação
política é separação de sexo. Então, hoje nós temos uma disputa entre os homens e as mulheres. Nós temos assim uma competitividade, uma rivalidade promovida por esses nossos deuses manipuladores. Essa disputa, essa competitividade dificulta cada dia mais a comunhão das pessoas, a relação, a união dessas pessoas espiritual, a união física e espiritual através do sexo, e transforma tudo em competitividade, tudo em disputa. E essa energia de competitividade e disputa não é salutar, ela baixa a nossa frequência vibratória. E quando nós nos unimos fraternalmente, nós unimos através do amor, essa frequência vibratória se eleva. Então, como as pessoas não percebem isso e as pessoas vivem num clima de competitividade, inclusive entre os sexos, a cada dia se torna mais difícil nós encontrarmos uma pessoa que esteja na nossa mesma frequência vibratória, uma pessoa com quem nós temos afinidade, uma pessoa com quem nós temos sentimentos de amor, para podermos ter uma união sexual equilibrada, uma união sexual enriquecedora. Então, muitas vezes as pessoas preferem, diante dessa dificuldade, preferem ou guardar a sua energia sexual, conduzindo-a para a sua elevação e desta forma adquirirem maior lucidez, maior capacidade criativa, maior resistência a doenças e maior proteção a ataques espirituais, ou outras pessoas preferem o caminho da masturbação. Contudo, esse sexo solitário, que é a masturbação, ele deve também ter a sua forma de fazê-lo baseada em critérios que nos elevam a frequência ao invés de baixar a nossa frequência. Pois quando nós temos o sexo solitário, nós atraímos forças do astral. E se nós vibramos através de uma vibração de amor, se nós fazemos o sexo solitário através de uma vibração de amor, através de uma intenção com alguém, ou com imaginando que estamos nos relacionando sexualmente com um ser imaginário, ou com um ser verdadeiro, ou com um ser imaginário, nós devemos, independente de ser um ser que existe ou não, nós devemos ter naquele momento uma relação com aquele ser imaginário de amor, tá? Para que o sexo solitário acabe por não atrair um sucubo, um incubo, um ser do baixo astral. Então, os sucubos e os incubos são seres do baixo astral muito ligados à questão do sexo, muito ligados ao prazer sexual. Então, quando nós temos um sexo solitário e nós não vibramos na frequência do amor, nós vibramos apenas na frequência do prazer físico puramente, nós acabamos por atrair esses seres do baixo astral que vêm para sugar a energia, se aproveitar da energia que vai estar sendo dispersa no momento do nosso orgasmo através da masturbação. Então, é necessário que mesmo durante as nossas masturbações, se for essa a nossa opção, que nós tenhamos o devido cuidado de fazer isso com amor para com um ser hipotético, ou um ser imaginário, ou um ser que esteja à distância. Então, é preciso que sempre todo orgasmo seja fruto de um sentimento de amor, e não simplesmente de um puro prazer físico, ou de um momento de luxúria. Tá? O sexo, quando ele é feito dentro de um clima de luxúria, seja ele solitário ou com alguém, ele acaba por atrair essas forças do baixo umbral, do baixo astral, aliás, que vêm, forças do umbral, do baixo astral, que vêm para se aproveitar dessas energias.
Então, a melhor forma de nós estarmos protegidos desses seres do baixo astral é nós estarmos vibrando amor no momento do sexo, seja ele solitário ou não. Então, irmãos, vocês vão chegar a um ponto em que vão venerar. Aliás, vamos voltar. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Podem dizer: bem, não vou trabalhar isso agora, vamos ver para onde vai essa energia. Essa energia, então, naturalmente, ela vai subir pelo seu sistema nervoso, pela sua coluna, e em direção à cabeça, despertando, aumentando nossas capacidades de concentração, de raciocínio, aumentando a capacidade de memória e aumentando a nossa capacidade de criatividade. Pegue a energia, deixe-na subir pelo corpo e use-na em outras áreas. Vocês vão chegar a um ponto em que venerar, sustentar e amar a si mesmo como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços. Aliás, vocês vão chegar a um ponto em que venerar, sustentar e amar a si mesmo como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmos. Muitas pessoas se dispersam. Encontrem um local de serenidade e silêncio onde possam encontrar respostas às vossas perguntas. Não irão conseguir encontrar resposta fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Vão encontrar respostas no silêncio da sua meditação. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês. Se procurarem perguntar para todo mundo e buscarem respostas exteriormente, e vocês estarão fazendo isso fora de vocês, e quando aprendem a voltar-se para dentro de si, para encontrar as respostas, o eu falará. Então, todas essas respostas, elas estão dentro de nós. Nós devemos voltar para o nosso interior e nós encontraremos, o eu falará e nós encontraremos a resposta. Enquanto nós buscarmos essa resposta através de orientações de outras pessoas, mesmo que sejam de sexólogos, mesmo que sejam orientações de psicólogos, mesmo que sejam de pessoas extremamente experientes na área, de profissionais da área, nós não vamos conseguir encontrar as nossas próprias respostas. As nossas próprias respostas estão dentro de nós. Então é através de dentro de si, quando aprenderem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará. Normalmente não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Então, muitos de nós sabem que quando não conseguem ouvir as suas próprias respostas é porque estão bloqueados, estão trancados dentro de si, que precisam se abrir e que precisam ter coragem para enfrentar o desconhecido e para se abrir e buscar as suas próprias razões, as suas próprias respostas. Com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmos. Então, com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmo. Isso é muito comum. Tem medo de não estar completos e vocês querem muito ser completos. Então dizem: estou completo, sou soberano, preciso de alguém, estou atraído por alguém. Não, não quero ver, não tenho muito medo disso. Não preciso de ninguém. Não, eu preciso sim. Vocês vão para frente e para trás. Vocês estarão sempre em conflito, porque o medo leva-os a repelir o desejo. Vocês desejam ter alguém, mas ao mesmo tempo o medo repele essa ideia e vocês então acham que não precisam de alguém. Mas logo em seguida vão sentir
a necessidade de alguém. Então vocês ficam nessa gangorra, que vão para frente, vão para trás, e aprendem, quando vocês estão nessa gangorra, vocês ficam, perdem o, vocês perdem tempo nessa gangorra, sem conseguir decidir o que vocês realmente querem. Então, aprendam a quietar a vossa mente. Aprendam a ter o controle total da vossa energia. O que isso significa? Significa que onde quer que vocês estejam, estão observando a si mesmos. A postura do vosso corpo, o movimento das mãos, se estão se repetindo muitas e muitas vezes, se estão falando ou em silêncio. Aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se constatando como são e a corrigir-se, determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. Então, a agitação da nossa mente, quando nós estamos em conflito, quando nós não sabemos ou encontramos a nossa própria verdade, nós nos mantemos agitados, com a nossa mente agitada, nós ficamos muito confusos, nós ficamos falando demais, repetindo as coisas, nós ficamos virando em volta, que nem peru, né? Buscando respostas exteriormente, mas na verdade essas respostas estão dentro de nós. Então procurem aquietar a sua mente, aprendam a se observar, a perceber como nós agimos diante de cada coisa. Procurem se distanciar de si mesmos e tentar nos ver de fora para dentro. Ver como nós agimos diante das circunstâncias, como nós agimos diante dos estímulos, qual é a nossa postura, o que não está bom na nossa forma de agir, na nossa postura, como corrigir isso. Então, aprendam a silenciar a mente, aprendam a se auto-observar, a se auto-analisar e se auto-corrigir sem julgamento, apenas observando e tendo entendimento, tendo a percepção do que está acontecendo e por que está acontecendo, procurando ter, acima de tudo, entendimento do porquê dos nossos atos, de nossas atitudes, sem julgamento, apenas ter entendimento, entender o porquê, quais são as razões que estão por trás disso, sem ficar emitindo julgamento, sem emitir qualquer forma antecipada de conclusão. Procurem chegar às raízes das coisas sem querer rotular, sem querer julgar, sem querer se antecipar ao descobrimento das verdadeiras causas de cada uma de nossas atitudes, nossas maneiras de ser. Então, aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se constatando como são e a corrigir-se determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. As frequências são transmitidas de uma pessoa para outra, especialmente se houver uma ligação de amor. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre. Significa simplesmente que existe um relacionamento enquanto o considerarem apropriado, em que há respeito mútuo, troca de energias e que essas energias podem fluir livremente num circuito aberto. Ou seja, nós devemos entender que um relacionamento de amor não é aquele relacionamento de dependência, em que um fica grudado no outro. O relacionamento de amor é aquele de convivência, em que cada um vive e deixa o outro viver, em que há um respeito pelo espaço, pelo tempo de um do outro. Existe um respeito mútuo, existe uma troca de energias, e essas energias fluem livremente, num circuito aberto, sem cobranças, sem dominação, sem submissão.
Quando vocês não se amam e não estão ligados, não há troca positiva, o circuito não se abre. Isso não significa que não podem ter prazer no sexo, significa simplesmente que o circuito não está aberto e que não terão prazer espiritual no sexo, não terão a contrapartida espiritual no prazer que vão ter no prazer físico. Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. É o sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Então, através do nosso amadurecimento, nós vamos aprendendo a desenvolver o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso vai se tornando mais forte, mais evoluído através do nosso amadurecimento. E aí nós passamos a ter orgasmos mais longos, a ter momentos de prazer mais intensos. Por quê? Porque é através do sistema nervoso que é conduzida toda essa energia elétrica do momento do orgasmo. Se o nosso sistema nervoso não está desenvolvido, esse orgasmo ele é rápido, ele é muito curto. E quando nós temos um sistema nervoso mais desenvolvido, nós nos tornamos capazes de prolongar esse momento de orgasmo e de ter um orgasmo mais longo, mais intenso. Então, o nosso orgasmo está totalmente ligado à capacidade do nosso sistema nervoso. Ele está intimamente relacionado a isso, pois é ele que é o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Então, esse é um detalhe muito importante, que o orgasmo ele tem o poder de promover o realinhamento do nosso corpo físico, ele tem o poder de descarregar o nosso sistema nervoso. Se por um lado não ter relações sexuais é muito importante para o nosso se o nosso orgasmo ele é muito importante para promover o nosso se o nosso orgasmo, por um lado, ele é muito importante para promover a nossa elevação espiritual, o nosso acesso a dimensões mais elevadas e o nosso acesso à multidimensionalidade, por um outro lado, o orgasmo, quando nós temos o orgasmo, ele serve também para descarregar o nosso sistema nervoso. Quando o nosso sistema nervoso está muito carregado, através do orgasmo nós descarregamos o sistema nervoso. Por um outro lado, quando nós deixamos de ter orgasmos, nós conduzimos essa energia para cima através do nosso sistema nervoso e levamos para o nosso cérebro para aumentar a nossa capacidade criativa. E é normal que quando isso ocorre, que nosso sistema nervoso se torne um tanto quanto sobrecarregado. E é fundamental que neste período, que durante essa ausência de orgasmo, que nós nos utilizemos da meditação para poder então descarregar o nosso sistema nervoso, não interferindo desta forma na elevação das energias sexuais, das energias da Kundalini, através do nosso sistema nervoso para o cérebro. Então, é fundamental que, quando nós estamos nos abstendo de ter relações sexuais, que nós estejamos sempre atentos à nossa tensão nervosa e
e procurando manter-nos em equilíbrio através da meditação. É fundamental, então, que a abstinência sexual esteja relacionada, esteja intimamente ligada à meditação, para que nós não nos tornemos uma bomba relógio pronta a explodir com outras pessoas que nos provocarem, com outras pessoas que nos irritarem. Então, é um risco que nós corremos quando fazemos abstinência, é um efeito paralelo, uma consequência que nós devemos saber ter o cuidado de saber conduzir durante o momento que nós estivermos fazendo a abstinência sexual. Então, com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. E é o sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa sapato 41 calçar um número 35. Não serve, não fica confortável. Vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Então, nós vamos, a cada dia que nós evoluímos, que nós aumentamos a nossa frequência vibratória, a cada dia que nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós nos tornamos mais seletivos em relação ao sexo. O sexo se torna muito mais intenso, o orgasmo mais duradouro e mais intenso, e nós nos tornamos a cada dia mais receptivos às energias da outra pessoa com quem estamos tendo relação. Por isso, nós aumentamos a nossa seletividade, nós nos tornamos a cada dia inconscientemente, à medida que amadurecemos e que levamos o nosso padrão vibratório, nós inconscientemente, a cada dia, nos tornamos mais seletivos em relação às pessoas com quem nós temos relações sexuais. Na sequência, também vão perceber a importância da nutrição vibracional à medida que começam a ligar-se sexualmente. A ligação sexual é a única forma de comunhão total com pessoas que estejam na mesma voltagem ou em voltagem compatível. A realidade de vocês nos interessa muito porque existem muitas pistas a serem seguidas no vosso mundo que desperta. Então, existem muitas pistas que nos levam ao despertar no nosso mundo, né? Quando viajam para outros países, os vossos aparelhos elétricos não podem ser ligados. Eles não servem. É necessário um transformador de voltagem. Seria muito estressante se cada vez que se envolvesse intimamente numa relação sexual, precisassem se adaptar a outras voltagens. Exigiriam um esforço muito grande, gastariam toda a vossa energia criando um mecanismo de adaptação. E então entrariam em abstinência, não se permitindo avançar, porque acabariam baixando as expectativas. Então, da mesma forma como nossos aparelhos elétricos não servem quando viajamos para outros países e nós necessitamos de um transformador, da mesma forma, quando nós estamos, quando nós envolvemos intimamente numa relação sexual, participar de uma outra relação. Então, quando nós passamos de uma relação para outra, nós temos dificuldade de nos adaptar.
Então, se nós mudamos constantemente de parceiro, nós passamos a ter uma dificuldade crescente de adaptação. E isso gera, muitas vezes, um estado de insatisfação que nós, às vezes, não percebemos de onde que ele vem. Porque é nosso eu tendo dificuldade de se adaptar à frequência vibratória resultante de cada relacionamento que nós temos. Então, muitas vezes, as pessoas que passam a ter muitos parceiros, a troca frequente de parceiros, acabam por entrar numa fase de abstinência sexual, porque o seu próprio eu, a sua dificuldade crescente de adaptação às frequências vibratórias através do ato sexual frequente com pessoas diversas, há uma crescente dificuldade de adaptação da nossa frequência vibratória. Os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Imediatamente o paradigma mudou. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diversas substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que o separou das gerações precedentes. Os limites deslocaram-se instantaneamente. Estavam separados de uma geração que acreditava em guerras e não tinha sentimento. Uma geração cuja expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo. Vocês escancararam o paradigma de muitas maneiras, estabeleceram novas tendências e novas maneiras de ser. Foi maravilhoso. Uau, amor livre, vamos exibir nossos corpos, vocês disseram. Então, nós rompemos com um paradigma que havia, nós quebramos o sistema, rompendo com os paradigmas que havia até então, de uma relação muito formal, uma relação muito pragmática, que normalmente ocorria no escuro, com os corpos cobertos de muitas roupas, né? Então, nós quebramos esse paradigma, nós trouxemos a valorização do corpo, a valorização da sensualidade, a valorização do do relacionamento entre duas pessoas. Nós é, demos uma nova visão ao relacionamento sexual, como uma coisa não pecaminosa, como uma coisa natural, uma coisa simples e natural. Então, nós trouxemos uma nova visão para a relação sexual e trouxemos uma maneira mais. Trouxemos o sexo uma, é, para uma forma de ver o sexo como algo mais natural, mais divertido, mais alegre, mais leve, mais light e menos carregados daquele pragmatismo, daquela frieza, daquela formalidade em que ele era praticado anteriormente, pelas gerações anteriores a nós. Então, isso é o fruto isso é uma das primeiras ações dos índigos. Os índigos que são, na sua primeira geração, rotulados de hippies, promoveram através do movimento hippie essa quebra de paradigma em relação aos nossos corpos, em relação às relações sexuais. Então, nós que somos os mensageiros do amanhecer, também chamados de seres índigos, tivemos uma das primeiras participações a nível de quebra de paradigma, nível de quebra de sistema, através dessa revolução sexual promovida na década de 60, através do movimento hippie. Agora chegou o momento de uma nova revolução global,
através do qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, o fingimento de sensações, acreditar que se é sexualmente liberado por ficar nessa e naquela posição, dizer isto ou fazer aquilo. Isto não passa de aeróbica na área da sexualidade. Nós queremos que entre na área da aeróbica e nas contorções agora da alma, né? A vibração da alma, né? Então, nós até então estávamos totalmente voltados para as questões externas, para as posições sexuais, para a forma em que o sexo era realizado. Agora nós estamos mais voltados para o aspecto mais intrínseco, que é a nossa ligação com outra pessoa através da alma, através da vibração. A profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Então, a profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Se existe medo, é devido à falta de um modelo de comportamento. Vocês devem projetar um. Então, o medo é consequência da nossa falta de experiência, da nossa falta de um modelo de comportamento. Então, isso é uma novidade. Então, por isso o medo. Mas à medida que nós desenvolvemos uma forma de comportamento, e ele vai nos trazer segurança, nós vamos passar a ter uma outra conduta, uma outra performance perante o ato sexual. Precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico, instantaneamente, irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. Então, irmãos, precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico, ou seja, que de alguma forma esse projeto que nós estamos aqui vivenciando, que nós que somos os mensageiros do amanhecer, nós temos que acreditar que dentro desse projeto da espiritualidade para com o planeta, de alguma forma irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. Ou seja, nós temos que acreditar que esse movimento espiritual, que esse projeto espiritual irá nos levar a rever a nossa maneira de se relacionar e vai nos estimular ao desejo de dar sempre um novo passo em direção ao autoconhecimento, de sempre estarmos caminhando e buscando através de todos os nossos relacionamentos, e principalmente do relacionamento sexual, dar um passo a mais em direção ao nosso autodesenvolvimento, em relação ao nosso autoconhecimento. Vocês vão lembrar com grande clareza as expressões da vossa sexualidade em diferentes realidades. Quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. É necessário muita coragem para fazer isso. Se existe uma área em que se julgam a si próprias e onde o planeta também julga, é a área sexual. Vocês têm muitas ideias, vocês têm ideias muito definidas sobre o que é próprio e impróprio sexualmente. Por isso, muitos de vocês podem ficar chocados ao se lembrarem do que fizeram com sua sexualidade. Então, irmãos, nós vamos atingir um grau de desenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução, em que nós vamos ter plena consciência, vamos ter total lembrança de quem nós fomos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, e vamos ter lembranças de como das experiências sexuais que nós já tivemos em outras dimensões, em outras épocas, em outras vidas, em outros mundos, né? E vamos ter essas lembranças e muitos de nós poderá ficar chocado com essas lembranças. Por quê? Porque
nós provavelmente tivemos muitas experiências sexuais que iam muito além da nossa limitação de julgamento que nós temos aqui no nosso planeta. Nós temos aqui no nosso planeta, em relação ao sexo, um rigor de julgamento, uma postura muito crítica, né, que nos leva a definir as coisas como próprias e impróprias, como o que é certo, o que é errado no relacionamento sexual. Então nós ficamos muito presos a essas limitações do certo e do errado, né, no nosso relacionamento aqui neste planeta. E quando tivermos a nossa plena consciência de quem nós somos, nós vamos nos recordar de relacionamentos que tivemos em outros mundos, em outras dimensões, em outras vidas, e vamos ficar chocados por ver que havia em outras épocas, que nós tivemos em outras épocas, uma permissividade, não uma permissividade que é algo muito pejorativo, mas há uma que nós nos permitíamos ir muito mais além dos limites que nós nos permitimos nas nossas relações sexuais no dia de hoje. Então, nas nossas relações sexuais, nós tínhamos uma maior liberdade, um limite de ir muito mais além do que nós temos hoje, do que nós nos permitimos hoje. Porque nós ainda estamos muito presos ao julgamento. E no ato sexual, o que vale é a espontaneidade, é o amor, é a entrega. Não importa como ela aconteça. O que importa é a espontaneidade, é o amor, é a entrega. E não a formalidade, não a limitação crítica e de julgamento que nós nos mantemos atrelados a ela nessa vida, nessa nossa dimensão. Então, compreendam que neste planeta a sexualidade sempre foi o elo que ligou o corpo à vossa frequência mais elevada. Apesar de grande parte dos dados ter sido desmontada, e espalhada dentro do corpo, apesar de nossas fitas de DNA terem sido desmontadas e grande parte dela estar espalhada dentro do nosso corpo, o potencial de criar a vida permaneceu intacto, para que pudessem compreender inteiramente quem são no âmago do vosso ser. Então, eles desativaram 10 das nossas 12 fitas e nós ficamos com 2. E dessas 2, uma é responsável pela nossa sobrevivência e a outra é responsável pela nossa reprodução através do relacionamento sexual. Então, essa capacidade nossa de criar vida permaneceu intacta, para que nós pudéssemos então compreender inteiramente quem nós somos lá no fundo do nosso ser, né? A vibração sexual tem sido a ligação com a vossa identidade cósmica, mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Então, é através da vibração sexual que nós podemos, então, acessar essa nossa identidade cósmica que está lá no fundo do nosso âmago, que está lá no fundo do nosso ser. Mas esse conceito global de identidade cósmica, ele tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Então, existe uma riqueza de informação muito grande que nos leva a algo muito mais amplo, mais complexo, que está além da nossa percepção, da nossa imaginação. Então, nós precisamos entender que nós precisamos sair dessa limitação de julgamento em relação ao sexo que existe na nossa dimensão, que existe na nossa terceira dimensão. Existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essas frequências, pois elas podem levá-los a áreas de liberação onde começam a compreender as coisas.
A sexualidade foi lhes deixada como frequência, onde vocês, seguindo pelo sistema nervoso, podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo. Se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Então, irmãos, existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essa frequência da sexualidade porque foram bloqueadas, porque foram condicionadas a não buscar esse caminho, porque ele, na verdade, é o caminho da nossa libertação, o caminho que pode nos levar, através do sistema nervoso, a nos conectar ao nosso eu maior, à nossa essência, nos conectar à espiritualidade e permitir que nós acessemos ao nosso eu maior e adquiramos a nossa capacidade de multidimensionalidade. Então, é através do orgasmo que nós podemos acessar mais facilmente a nossa capacidade multidimensional, desenvolver essa capacidade multidimensional e transcender os limites da matéria, acessando a espiritualidade, tomando conhecimento de outras identidades do nosso eu que existem em realidades paralelas. Então, a sexualidade foi lhes deixada como frequência, onde você, seguindo pelo sistema nervoso, podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo, através da multidimensionalidade. Se soubesse que esse era o caminho para fora, o caminho para podermos nos projetar em outras dimensões paralelas, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Precisam limpar a conotação negativa e os julgamentos que tingiram a vossa experiência sexual por eons. Precisam fazer as pazes com o sexo para integrar as frequências e a identidade. Houve tanta manipulação e limites tão estreitos foram estabelecidos que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Disseram-lhes que podiam procriar e ter orgasmo, mas não lhes contaram que poderiam abrir frequências com ela, que podem conectá-la e usá-la como método para se lembrarem de quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido toda uma nova dimensão. Irão evoluir e crescer. Se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente não chegarão lá. Então, irmãos, é através da relação sexual com uma pessoa que queira nos acompanhar, que queira estar aberta e nos acompanhar nesse processo de evolução, alguém que nós amamos, que esteja que seja dono da sua chama gêmea, ou seja, que tenha conseguido atingir o equilíbrio entre as polaridades feminina e tenha despertado e ativado a sua chama gêmea, que esteja no controle, no comando da sua chama gêmea. Se nós tivermos um relacionamento de amor e nós estivermos no controle da nossa chama gêmea, no comando da nossa chama gêmea, e tivermos um relacionamento de amor com uma pessoa que esteja na mesma situação, e que seja aberta e esteja disposta a crescer e a nos acompanhar neste processo de elevação, é através da relação sexual que nós vamos descobrir o nosso caminho para o nosso despertar, o caminho para a nossa conexão com o nosso eu maior, o caminho para despertarmos a nossa capacidade multidimensional, a capacidade de estarmos viajando nas várias dimensões paralelas. Mas se ao contrário estivermos com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, alguém com quem não temos uma perfeita sintonia de frequência vibratória, alguém que não esteja aberto, que não esteja disponível, que não seja portador da sua própria chama gêmea, nós não vamos chegar a lugar algum.
nós não vamos evoluir, nós não vamos despertar e não vamos atingir os nossos objetivos de desenvolver a nossa multidimensionalidade. Então, nós vimos na aula de hoje a importância de termos um sexo sadio, um sexo com uma pessoa de igual frequência vibratória que nós, e termos um relacionamento sexual baseado no amor, e dos riscos de termos um relacionamento com uma pessoa que não estiver na nossa mesma frequência, que não estiver aberta a evolução espiritual através do sexo. Então, nós vimos na aula de hoje a importância do sexo como uma forma de nos libertar da prisão da terceira dimensão e nos abrir uma estrada de acesso à espiritualidade, ao nosso eu maior, abrindo a nós a capacidade, nos dando a capacidade de despertar a nossa multidimensionalidade, de transcender essa dimensão através do ato sexual e de desenvolvermos toda a nossa capacidade criativa como deuses criadores que somos. Então, irmãos, essa era a nossa aula de hoje. Nós queremos abrir o nosso chat para perguntas e gostaríamos que os irmãos que tiverem alguma dúvida, que postem as suas perguntas. Alguma dúvida, Rick? Ok, nenhuma dúvida. Então, nós vamos agradecendo a presença de todos os nossos irmãos, agradecendo por estarem aqui presentes, nos dando a oportunidade de poder cumprir com a nossa missão de sermos instrumentos da luz, de sermos um canal dos nossos irmãos pleidianos. Queremos agradecer ao Rick, o pessoal do IPEC, pela assessoria, pelo apoio e pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez cumprindo com a nossa missão. Queremos agradecer aos nossos espíritos guardiões, aos nossos mentores, aos nossos protetores e entidades de luz. Queremos agradecer aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos orixás, aos nossos xamãs, aos nossos animais de poder, aos nossos irmãos estelares que aqui estiveram conosco durante a nossa aula de hoje, pela proteção e segurança que eles nos deram, pela elevação da nossa frequência. Queremos agradecer ao comandante Astacheran, ao Arcanjo Miguel e aos comandos estelares por terem estado aqui junto a nós, firmando a proteção e a segurança da nossa sala de aula de cada um de nós. Queremos agradecer aos nossos irmãos pleidianos por nos terem envolvido com suas energias amorosas e nos terem passado os vossos ensinamentos e nos despertado para a nossa verdade interior. E queremos agradecer principalmente ao nosso grande Pai Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos e por ter permitido a presença de todos esses irmãos de luz que aqui estiveram conosco, os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos espirituais que aqui estiveram conosco, nos dando assessoria, nos dando assistência, nos envolvendo com suas energias de luz. Queremos agradecer mais uma vez a presença dos nossos irmãos, desejar que tenham uma ótima semana, uma semana de muita paz, muita luz, muito amor, muita alegria, muita harmonia, muito sucesso, muito progresso, muita realização. E até o próximo sábado, quando estaremos aqui para mais uma aula dos nossos estudos sobre o livro Mensageiros do Amanhecer. Um grande abraço a todos, um abraço carinhoso, sintam-se carinhosamente abraçados por nós, porque nós amamos a todos vocês.
Até lá, e a nossa gratidão a todos.